tudo bem? Sou o João Lucas Amorim e hoje estamos aqui começando mais um episódio do O2 Podcast. E hoje estamos aqui para tratar de um assunto extremamente bacana, que é sobre o comportamento e consumo das pessoas adquirir um carro novo. E nosso convidado de hoje é o Matheus Barbosa, consultor de vendas do grupo Enzo Toyota. E ao meu lado também, Diogo Faquinha, CEO da Oxygen Web. Seja bem-vindo, galera! Olá pessoal, como já apresentado, meu nome é Matheus, eu sou vendedor de novos da Viajapan Toyota, né? Que é uma empresa de propriedade do Grupo Enzo, um grupo muito forte no setor automobilístico, principalmente no Mato Grosso do Sul. E como ele disse, hoje a gente vai abordar esse assunto, tem bastante coisa interessante pra gente estar falando. E gostaria de agradecer o convite também, estou muito feliz de estar presente aqui hoje. Beleza. Ô, Matheus, conta um pouquinho sobre a sua formação, como que você chegou, o que você fez para chegar até essa posição hoje que você tem no mercado? Bacana. Eu iniciei o curso de administração na metade do ano de 2018. E apareceu uma oportunidade como um estágio na Viajapan aqui de Prudente. Entrei como estagiário, era auxiliar do vendedor de acessório. Ou seja, você uma pirâmide, bem na base da pirâmide, acho que a função de início. E com 6 meses já fui efetivado numa função que se chama controlador de quadro. Basicamente você define qual mecânico vai fazer qual serviço, aí você tem que administrar. Além do serviço que cada um vai fazer, porque querendo ou não, você mexe no salário da pessoa, né, eles ganham pelo serviço que eles fazem. Então tem serviços que exigem uma mão de obra mais cara do que outros, então tinha que balancear essa questão de quem faz o quê junto com o tempo, né? Porque se coloca no lugar do cliente, você vai deixar o carro lá na oficina, você está sem carro o dia inteiro, você combina um horário. Então tem que, enfim, equilibrar esses pratos. E foi muito importante, na verdade, para o meu desenvolvimento, a questão de gestão de pessoas também. Bacana, essa é uma função bem parecida com o que a gente tem aqui dentro da agência. A gente chama o gestor de tráfego, né, de projetos, né? E aqui dentro a gente tem uma pessoa que ela fica gerenciando todos os projetos, assim, todos os clientes que a gente tem demandas diárias, semanais, mensais, e a gente tem uma pessoa que ela faz isso, ela passa para todo mundo, pro criação, pro redação, para todos os cargos aqui, ela faz algo semelhante a esse tipo de trabalho que você fez. E o segredo, acho que, do sucesso da carreira, né, de um colaborador, é você poder passar por todos os espaços dentro da empresa, né? Então, às vezes a gente acha que, eu quero entrar numa empresa, mas eu quero já chegar como gestor, como gerente. Não. Você tem que respeitar o processo e passar por todo aquele processo, né? Aí você fala, quanto de aprendizado você não teve, né? Passando ali pro estagiário, passando por todos os departamentos da empresa, né, Matheus? Bem bacana esse ponto. Inclusive, eu vou te falar o porquê que eu fui contratado na minha entrevista. Isso eu acho muito interessante. Na época, a gerente que me entrevistou, ela perguntou qual que era o meu objetivo dentro da empresa. E lembrando que a entrevista era pro cargo do início da pirâmide. Eu falei que era ser gerente, que esse era o meu objetivo. Ela me fez uma outra pergunta. Você está disposto a começar por onde? Limpando o chão. Não interessa onde eu vou começar, eu sei onde eu vou chegar. E ela fez essa mesma pergunta para outro candidato, que respondeu que queria ser gerente também, mas que queria começar do auxiliar de gerente. Então vai de acordo com o que você estava falando. Legal. Nossa, né? Temos a idade um pouco mais avançada aí, né? Mais sênior, né? Mas, cara, você já limpou o banheiro, limpou? Pô, eu limpei vários banheiros, não tem vergonha nenhuma de falar, cara. Sim. Né? Limpar o chão, arrumar ali a recepção da empresa. Eu acho que até o jovem que tá nos assistindo, gente, tudo é processo. Sim. E nada como um trabalho digno te traz aí uma vergonha em estar executando. Cara, eu já limpei banheiro, varrer a empresa, assim, quando era mais novo, chegava e ia varrer a empresa. Sim. Né? Porque eu era o estagiário, eu era o cara mais novo e tal. Ó, chega de manhã, abriu as portas, vai lá, você dá a varrida e tal, pra deixar o ambiente limpo e tudo mais. Cara, natural. Sim. E eu acho que, assim, faz parte do processo, do aprendizado, né? Porque você vai aprendendo ali, você vai adquirindo o respeito de todo mundo. Sim. Né? Vai mostrando, por mais que não seja o seu trabalho ali, mas é um trabalho que é importante. Né? Ninguém quer entrar numa loja suja, num ambiente ruim, né? Então é natural, né? Concordo. Desculpa. Mas só para aproveitar esse gancho antes de mudar a pauta, e aí, na verdade, eu desempenhei várias funções dentro da empresa. E eu lembro que na época eu ficava bravo, eu falava, agora que eu tô dando certo uma função, aí eu vou ter que cobrir férias do fulano, puta, coisa chata. E aí minha gerente me falou assim, Matheus, lá na frente você vai me agradecer. Aprende tudo, porque lá na frente você vai ser referência, porque você vai saber tudo da empresa de cabo a rabo. Na época eu não entendi, fiquei
Sem entender, porém, esses dias eu liguei pra ela pra agradecer. Porque Olha só que realmente legal. se concretizou o que ela me falou. Não, com certeza. Você tendo o olhar, né, às vezes de dentro e fora da empresa, em todos os departamentos, te dá um olhar mais crítico, né, de resolução de problema, melhorias, e, Uhum. consequentemente, você vai trazer um resultado legal para a empresa. E é uma visão assim, né? A gente fala assim, aquela pessoa que tá disposta a fazer outros cargos, cobrir férias, a disposição é o primeiro passo. Né? Acho que você já fez isso algumas vezes, teve essa disposição, e é o que te levou, de uma certa forma, junto com o seu trabalho, a subir de cargo, a mudar de cargo, a chegar onde você quer chegar, né? E acho que esse é o caminho para, acho que todo mundo tinha que pensar nesse sentido. Mas falando do mercado automotivo, você tá aí há 4, 5 anos no mercado, conta pra gente como que é um pouquinho essa parte na área comercial, como que você é a venda ali, o dia a dia à frente com o cliente. Olha, de verdade, atualmente eu acho meu serviço muito fácil. Eu vou dizer o porquê. Porque eu tenho o privilégio de vender Toyota. Então, assim, eu não tenho uma discussão de qual carro o cliente vai comprar. Comprar um Corolla ou comprar um carro X. Eu não tenho essa discussão. O meu único trabalho é achar qual que é o melhor caminho, a viabilidade financeira para ele. Se comprar à vista, será? Descapitalizar? Acho que não. Um financiamento, enfim. Achar o melhor caminho como se eu realmente fosse um consultor financeiro do cliente e, claro, prestar um bom atendimento. Infelizmente, os vendedores em geral, com o passar do tempo, não vou colocar aqui 100%, mas a grande maioria vai ficando um pouco mais arrogante em si, não dá aquela atenção para o cliente, é um atendimento mais frio, né? E você conseguir criar um vínculo com o cliente, né? Porque tudo é relacionamento também. Então, atualmente eu não vejo dificuldade nesse sentido de vender em si, acho natural. O produto é bom, né? Sim. Um Toyota, acho que já é uma marca conhecida, todo mundo sabe da qualidade. Então, a partir do momento que o cliente chega até a concessionária, dali pra frente é o time comercial, né? Uhum. E se for ver time comercial, assim, a gente tem algo semelhante nesse sentido, tá? O João hoje é nosso head de negócios aqui, né? Então, ele é a nossa parte comercial. E quando a gente chega no produto que a gente tem site, eu falo assim, o João, acho que é só acertar as questões financeiras, né? Uhum. Que entrega a qualidade desse tipo de produto que a gente tem, assim, acho que a nível Brasil a gente tem um projeto muito, muito bacana, né, João? Com certeza, né? Hoje a gente, por mais que a gente esteja inserido dentro do interior de São Paulo, hoje a gente consegue atender projetos aí a nível Brasil, a nível internacional, temos projetos rodando também. Então a tecnologia hoje, ela, queira ou não, ela deixou pra gente um atalho que a gente conseguiu pegar e surfar na onda, né? Uhum. Então tecnologia hoje, toda empresa, hoje para você vender um carro, você consegue vender de uma forma ativa e reativa, você consegue impactar alguém que já tem um carro, falar, não precisa de um carro, mas às vezes ele vê um anúncio ali, né, desperta a vontade de, vou trocar o carro, né? E aí até uma curiosidade, hoje como que vocês, qual que é o desafio hoje na venda de um carro, né? Vender um carro não é igual vender um pastel, né? Existe toda uma construção ali de encantar o cliente. Eu falo muito isso na agência, né? Encantar o cliente. Como que vocês lidam com essa questão hoje, Matheus? Tá, é muito interessante, na verdade, abordar nesse sentido da conversa, mas assim, mudou bastante o comportamento dos nossos clientes. Prudente é uma loja maior, então eu costumo brincar que é como se fosse um shopping, porque apesar de a localização não ser tão favorecida, porque não é dentro da cidade, o movimento lá é grande. Em Adamantina é completamente diferente, não entra cliente lá. Entendeu? Então você realmente tem que captar esse cliente, né? Trazer ele para a concessionária. E a gente tem algumas ferramentas assim de marketing digital para isso. No entanto, por ser uma cidade pequena, e aí eu volto a dizer sobre relacionamento, é muito importante. Então, vira e mexe, a gente faz algum evento, faz festa junina na empresa, convida o cliente como se realmente fosse uma família assim, e convida ele a estar frequentando a concessionária, se sentir à vontade lá. E em questão de vender carro não é como vender pastel, eu acho legal um outro ponto que quando eu tava na parte comercial imprudente era no pós-vendas. Então, se eu vendesse um orçamento muito grande, um reparo, sei lá, 15 mil reais, virar essa chave para vender um carro de quase $500 mil, a princípio na minha cabeça era difícil, era um paradigma. Uhum. Mas com o tempo eu percebi que se você sabe vender uma caneta, você vende uma casa, um carro, é só questão processual, entendeu? E essa parte de encantar o cliente
Eu tento, na verdade, fazer uma leitura do perfil do cliente, né? Eu começo a conversar com ele e você percebe se é uma pessoa que só está interessada em número, se é uma pessoa que é mais visual, que ela quer ver o carro, ela quer andar. Não, ela só quer saber de consumo. Então, você conduz a conversa para onde o cliente se sente à vontade. Vai fazer um test drive, esse segredo, usem que funciona. O que eu penso? Eu me coloco no lugar dele quando eu estou comprando alguma coisa. Então, que música você gosta de escutar? Qual gênero? Coloca uma música que ele gosta. Porque naquele momento ele vai estar dirigindo, vai estar imaginando ele com aquele carro, escutando aquela música como se fosse dele. A partir do momento que ele comprou essa ideia, ele se visualizou ali, metade do caminho já foi. Essa aí já é uma estratégia pra vender. Então você coloca uma música ali e tal pro cliente pra... Sim. Já é bacana, é uma ideia bem bacana. E fala uma coisa... Qual que é a maior dificuldade hoje do cliente quando ele entra na concessionária? Ele já tem informação, ele já conhece o carro, conhece as tecnologias embarcadas dentro do carro. Quais são as principais dúvidas assim, do cliente quando ele entra lá querendo conhecer o carro novo, o modelo novo? Depende, tem cliente que até brinco, chega, sabe até a espessura do escapamento, sabe até mais do que você, e você faz isso o dia inteiro, todo dia, que realmente pesquisa e chega informado. É repleto de informações, até porque atualmente a gente tá na era da tecnologia, né? O cara dá um Google, menos de 30 segundos, ele já tem a informação na mão dele. Porém, a maioria dos clientes Toyota, ele já vem de uma sequência. Então o cara já teve 10 Corolla, vai comprar mais um. Então ele meio que conhece o carro, mas não conhece a tecnologia. Aí que entra o meu trabalho, de explicar como funciona, demonstrar, até mesmo acompanhar o cliente a usar, porque uma coisa é a teoria, você vai fazer isso, isso e isso, beleza. Outra coisa é colocar em prática esse conhecimento que ele está adquirindo. Então, toda essa consultoria também, além de explicar o que o carro dele tem, ensinar ele a usar essas ferramentas, são as principais dúvidas dos clientes em si. Porque muitas vezes tem o carro, tem uma série de botões que ele nunca apertou e às vezes vai vender o carro e nunca usou porque faltou uma instrução. Não, bacana. E como que é dentro do Grupo Enzo essa parte de treinamento? Vocês têm treinamento constante? Como funciona essa parte de atualização sobre essas novidades que vem nesses modelos de carro que cada ano vem mudando alguma coisa? Certo. Aí a gente sai um pouco do Grupo Enzo e foca mais na Toyota. Cada funcionário, ele tem um perfil, uma plataforma que chama Blackboard. São treinamentos da Toyota. E de acordo com o seu cargo, você recebe uma série de treinamentos com prazo para você fazer. Então, basicamente, ela força você a ter esse conhecimento. Porque se você ficar com um treinamento atrasado, a concessionária ela é punida no dealer. É muito importante na pontuação da concessionária para a Toyota do Brasil. Então, você faz o treinamento, no final faz uma prova. E dessa forma, ela meio que estimula os funcionários a estar atualizado com o mercado ou o que o cargo dele exige. Cara, você contando agora há pouco sobre o perfil, né, do cara de vendas ali, da arrogância às vezes, né? Cara, você fez me lembrar uma história. Eu, quando tinha meus 21 anos de idade, eu tava terminando a faculdade, né? Eu fiz minha faculdade inteira e eu ia de busão, de ônibus. E aí eu falei, putz, cara, eu trabalhava e do serviço direto já ia pegar o ônibus para ir pra faculdade, o campus era longe e tal. Falei, eu já trabalhava, já juntava minha grana, aí juntei 22.990 para comprar um carro zero. Aí, olha só, peguei, juntei a grana, já tava sentindo o meu propósito, eu queria o carro e tal. Peguei, deixei o dinheiro no banco, falei, hoje eu vou comprar meu carro. Eu já tinha pesquisado na internet e tal. Aí eu peguei o ônibus e desci na frente da concessionária, o ponto era na frente. Eu não vou falar concessionária, questões éticas, tá? Mas o vendedor viu descendo do busão. Eu cheguei lá, comecei a rodear o carro e tal, nada de me atender. Até o ponto ele chegou e falou, cara, você veio pra fazer manutenção no ar? Eu falei, beleza, não vim não, eu vim pra comprar um carro, mas né, com esse atendimento... Enfim, eu comprei em outra cidade. Com uma ligação, o cara vendeu o carro com uma ligação. Então hoje, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, de julgamentos, né? O cara às vezes chega na concessionária ele pra comprar um carro, tem a grana e você, putz, mas olha o perfil do cara, né? Não tem o perfil. Acho que não existe mais isso hoje, né? Hoje cada um tem o seu sonho, tem a sua praticidade. Eu acho que o vendedor ele tem que ter essa percepção. Né? Então você falou uma coisa ali que eu acho que hoje já quebrou esse paradigma, né? Vou pegar dois ganchos do que você acabou de falar. O primeiro que você me lembrou na pergunta anterior, de como trazer o cliente. Na verdade, eu acho que o Diogo que me perguntou. E quando eu me mudei para Adamantina, então vamos fazer uma análise. Sou eu e 2 outros vendedores, certo? Ambos com uma carreira
gigantesca de vendas. Um já foi gerente da Volkswagen, o outro já foi gerente da Chevrolet. Então, com uma carteira muito maior do que a minha, que estava iniciando um projeto em vendas. Modo de falar, mas um moleque, enfim, com 2 pessoas com ampla experiência. A minha mesa, ela era desfavorecida e na época não tinha recepcionista. Então, imagina os 2 na frente, muito melhor localizado, eu escondido atrás e não tem uma recepcionista para dividir. Então, quem atender, atendeu. Qual que é a forma que eu tenho de, entre aspas, conseguir concorrer com eles? Toda oportunidade sou eu. Então, o telefone tocava, pum, atendia. Então, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo, entrou um carro, eu já tô tentando fazer contato visual com esse cliente. Legal. E aí agora eu vou te contar qual que foi a venda mais fácil da minha vida. Então imagina esse cenário, eu ofuscado aqui no fundo, os 2 na frente, chega um Fusca, 85, o cara vai, estaciona, desce de bermuda, chinelo, ele entra, ninguém olha pra cara dele. E aí eu confesso, eu costumo dizer que o primeiro pensamento a gente não consegue controlar, mas o segundo a gente consegue. E depois do segundo corrigir tanto o primeiro vira hábito, você nem tem mais o primeiro. Mas quando ele entrou, eu falei, deve ter vindo ver alguma peça. Aí o segundo falou, não, quem sou eu pra julgar? Ele pode ter vindo comprar um carro. Boa. Eu vou abordar ele, eu vou falar com ele. Ninguém olhou pra cara dele. Eu fui até ele e falei, posso te ajudar? Ele falou, carros novos. Eu falei, aqui mesmo. Sentou na minha mesa. Eu reservei um Corolla GR em São Paulo. Mas, acho que vou comprar aqui em Adamantina porque eu já tô aqui. Você tem esse carro? Eu falei, não tenho. Mas o que você acha desse carro? Olha, eu particularmente prefiro o Altis. Tem teto, tem isso, aquilo. Falei, nossa, é verdade, mas você pegaria o híbrido ou a combustão? Eu falei, eu pegaria o híbrido, né? Você falou que vai pra São Paulo, carro híbrido não precisa participar do rodízio de placa e tudo mais. No estado de São Paulo é um incentivo do estado. Falei, e que cor? Falei, acho que eu pegaria um branco pérola. E você me entrega quando? Segunda. Financia? Financio. E vê pra mim, 50 mil tantas vezes. Então, aonde que eu assino? Falei, mas você não quer nem dar uma volta no carro? Não, tá bom, eu dou uma volta, beleza. No outro dia ele veio com a HRV zero dele. E aí na pesquisa de satisfação, né, ele colocou, fui de bermuda, chinelo, de Fusca 85 e o Matheus me tratou como se eu tivesse de Mercedes. Só, cara, que massa. Olha, chega legal, a arrepiar, né, velho? Essa isso história aí, é bacana, cara. Essa é bacana. Isso aí. Eu acho que esse pré-julgamento, acho que não pode desistir, né? Você viu, o João deu uma experiência e você deu a experiência do outro lado, né? Como a gente tem que tratar, né? Eu acho que assim, quem tá na linha comercial, né? Quem tá na linha de frente, tem que ter essa percepção, cara, vou atender todo mundo. Às vezes a gente pega isso aqui também dentro do nosso trabalho. Às vezes tem um cliente que ele não trabalha com um tipo de trabalho que a gente tem. Ele não quer o tipo de trabalho que a gente tem. Que é um trabalho mais acessível, com um valor mais baixo, tal. Mas a gente não deixa de atender. Todos os clientes que passam aqui, o João fala, cara, não é perca de tempo, mas eu gasto o tempo que for necessário com qualquer pessoa. Porque às vezes hoje o cara não tem condição. Né? A empresa dele é pequena, ele não consegue, mas amanhã ele pode estar aqui, né? Ou senão ele pode ter um amigo, ele pode nos indicar e tudo mais. Acho que assim, você constrói também, não existe marketing melhor do que a indicação, né? Então assim, você sempre consegue ter uma boa indicação se você fizer um bom atendimento, né? Independente se vai rolar negócio ali ou não, acho que você consegue, né? E, ô Matheus, mais uma pergunta aí pra você. E o que você enxerga o comportamento de consumo de quem já tem Toyota ou de quem vem para Toyota? Usa outra marca de carro, experimenta pela primeira vez um carro Toyota. Como funciona esse comportamento de consumo desse público? Posso complementar o que ele falou? Pode. Porque acho que você vai ficar até mais legal. Pegando esse gancho do Diogo, quando a gente ouve a palavra Toyota, na minha opinião, é qualidade. É o sistema japonês de produção, baralá. Então, é mais fácil vender. Sim. Concordo, eu acho um privilégio vender. Antes de responder essa pergunta que é muito boa, só vou mudar para você entender a mesma visão que a sua, da sua empresa, de cliente, de não perder tempo, é a que eu tenho também. Se eu atendo uma pessoa que ela não tem condição de comprar, mas nitidamente não tem condição de comprar, mas, se eu vender a ideia dela ter esse carro, eu fiz o meu trabalho. Independente que ela não compre. E outra, imagina, ela não tem condição, ela chega lá, meu sonho dela, nunca entrou num carro automático, vamos fazer um test drive e tal, mostro como se fosse. Beleza, essa pessoa, ela vai sair de lá, e mesmo que ela não compre, e Deus abençoe que ela consiga comprar, mas ela vai vender esse carro pra mim, porque ela vai chegar no tio dela e falar assim, eu fui na Toyota, o vendedor Matheus me atendeu assim, assim, assado. Se um dia você precisar, fala com ele. Então, de qualquer forma, o meu trabalho é vender pelo menos a ideia. Se eu vender a ideia, eu fiz o meu trabalho. E agora sobre o comportamento, como que é o cliente que tem e o que não tem. O que tem, ele é muito fiel à marca, muito fiel. Ele pode mudar o modelo. Comprou um Corolla e muda para um Corolla Cross. Comprou uma Hilux, muda para uma SW4. Mas o cara que realmente tem um carro,
É como se fosse uma história de casamento com a empresa. É muito difícil sair. O pessoal fala que às vezes a marca do carro é até uma religião pra certas pessoas, né? O cara, tipo, assume aquilo ali e é Toyota até o final da vida, né? Sim, tem 4 Toyotas na garagem, sabe? Tipo, assim. Quais são hoje os carros que a Toyota tem, que ela trabalha no Brasil? E o que ela prevê pro Brasil para os próximos anos? Vocês têm alguma informação? Tem alguma coisa nesse sentido? Vamos lá. Antes, o carro de entrada da Toyota era o Etios. Um carro que fez bastante sucesso, um carro de manutenção barata, custo-benefício extraordinário. Porém, a Toyota lançou o Yaris, o custo um pouco maior, o preço de venda, na verdade. Mas ele acabou tomando conta do mercado, porque com 20 mil a mais você conseguia pegar um carro da mesma estrutura, porém com um conforto maior, e naturalmente o Yaris começou a ganhar corpo. Então hoje não é o Etios, começa pelo Yaris, na sequência o Corolla Sedan, aí vem a nossa SUV, né, o Corolla Cross, que também já é um sucesso, inclusive está superando o Corolla Sedan em número de vendas em 2023, e com a ressalva que o Corolla Sedan é o carro mais vendido do mundo. Tá, então o Corolla Cross agora tá dando super certo. E aí, acima do Corolla Cross, vai chegar já as caminhonetes, né? Na verdade, antes das caminhonetes tem a RAV4, porém ela é importada. Né? A RAV só tem híbrida. E, enfim, como você falou, no mercado brasileiro, apesar de conseguir vender com produção... não, minto, porque a Hilux e a SW4 são produzidas na Argentina, né? Mas enfim, na sequência da escada, a RAV, a Hilux e a SW4. É isso. E o Corolla é o carro mais vendido do mundo. Sim. E no Brasil, a parte de caminhonete, a Hilux tá entre as maiores? Porque ela é bem famosa, né? Sim. O pessoal é bem famosa. Como que é essa parte de quem tem Hilux, quem compra Hilux? Eu vou fazer uma comparação para você entender questão de pós-vendas também, porque hoje você compra o carro também já pensando na hora que você vai vender. Então não é tirando a credibilidade de outras marcas. Porém, a Toyota em si, no momento da revenda, é a marca que você menos perde. Até questão de carro importado você perde mais, porque o carro importado, enfim, não vou citar a marca, mas independente, você tem que comprar ele zero, rodar muito pouco e já vender. Porque a manutenção é muito cara. Então, trocar um amortecedor, um freio, 16 mil reais, enfim, é muito caro. Então, a revenda já é um pouco mais complicada. E a comparação que eu ia fazer é a mesma coisa de... Não vou fazer essa comparação, deixa pra lá. Enfim, mas o mercado em si é muito bom. Da caminhonete, a Hilux também fica em primeiro, né? Porque a gente ainda não tem uma picape. Você perguntou sobre o lançamento, para concorrer. Então, por exemplo, a gente não tem uma Toro, uma Saveiro, uma Montana, a gente não tem uma concorrência ainda. Porém, a Toyota está vindo com vários projetos. Inclusive, nesse ano mesmo, tem um que se inicia em agosto, né? Tá para lançar, eu só não posso falar o modelo, não posso revelar, porque justamente não é uma informação pública ainda. Uhum. Mas em agosto tem um lançamento vindo aí, e a única certeza que eu tenho é que é sucesso. Pô, legal, hein? E qual que é o planejamento futuro hoje, assim, na área de vendas de carros, visto que, vou dar um exemplo, essa geração que a gente tem hoje é uma geração, assim, que gosta de experiências diferentes, né? Às vezes você pega e faz uma pesquisa aí com a garotada de 18 anos, o que você pretende aí pro seu futuro? Às vezes comprar o carro tá na última item da escala, o cara quer viajar, quer, enfim, viver experiências, andar de balão, mas não tem interesse em comprar carro, porque hoje tem os aplicativos. Então, o que as montadoras hoje estão pensando nesse público aí de hoje, vamos dizer em si? Gente, não é combinado isso, mas ele tocou num assunto muito interessante, que esse ano a Toyota, ela mudou a forma de pensar, e agora tem até um novo merchan, que é tudo que te move, justamente por conta dessa geração. Então ela consegue pensar fora da caixa ou pensar à frente, porque o foco da Toyota atualmente não é só em vender o carro. É em tudo que te move. Então hoje dentro da concessionária, se você chega para alugar um carro, a gente já tem um serviço que chama Quinto Share. Então você consegue estar alugando um carro. Focado nisso, ela começa a desvincular essa questão de só estou ali para vender o carro. Hoje, na venda do carro, você consegue, na hora que você vai adquirir, pegar o carro já emplacado, com todos os acessórios, a gente vende o seguro, a gente vende o financiamento, você não precisa fazer nada. Beleza, mas eu não quero comprar porque eu sou dessa geração e tal, pra mim é mais viável alugar, porque eu só vou
pagar a manutenção do carro, enfim, faço as contas, pra mim é mais viável. Beleza, a gente consegue fazer esse contrato. Se você tem uma empresa, a gente consegue fazer isso pra uma frota. Legal. E, enfim, então, junto com esse seu pensamento, que como eu disse, não foi combinado, a Toyota também já pensou nisso. Legal, hein? Ela já vem com a novidade nesse sentido no Brasil, né? Sim. Até pra uma geração mais nova que tá chegando aí. Sim. Porque vem uma tendência, né, mundial, essa questão de assinatura de carros, né? Uhum. As montadoras, isso direto da montadora, né? Sem passando por terceiros. Só que ainda no Brasil não pegou, não deslanchou de uma vez, né? Mas eu acho que é uma baita de uma tendência, né? Eu acho que isso é algo pra acontecer, né? Que hoje, assim, já tem muita gente que aluga o carro, né? Uhum. E passa um tempo com o carro, depois troca, vai fazendo isso, né? Mas a questão de assinatura, essa mudança no comportamento de consumo, eu acho que é algo que em alguns anos a gente deve ter aqui no Brasil. Pode falar, João. Não, eu ia falar aquela pergunta matadora, né? Vai. Qual que é o fantástico diferencial de um carro da Toyota? Por que eu deveria comprar um Toyota? Excelente. Se você preza segurança é o carro ideal, tá? Eu tô falando pra você que o carro de entrada da Toyota, que é o Yaris, ele já tem 7 airbags. Então, o foco da empresa em si, confesso, não é a tecnologia em si. Por isso que você pode ouvir comentários que, não achei o design interno do Corolla tão avançado quanto o carro X. Porém, o Corolla, ele vai ser o carro seguro, a estabilidade é absurda, você anda com ele, o carro vai colar no chão. Se você pensa em manutenção e não ter dor de cabeça, ou até um pouco mais longe. Nos países árabes, a Toyota teve que fazer um acordo com o governo de analisar o perfil do cliente nos últimos 2 anos para ver se ele pode comprar um Toyota, por conta do terrorismo. Os caras compravam uma Hilux e andavam 70 mil quilômetros até fundir o motor no deserto. Então, se você preza segurança, qualidade, o conforto também, porque não vai ser um carro que vai faltar conforto nesse sentido, manutenção e um carro que não dá problema, mas agora eu vou ter que falar uma que eu lembrei. Um dos primeiros Corollas teve um comercial que o Brad Pitt fez. A gente fala que a gente vê o Corolla, esse modelo a gente fala o Brad Pitt. Na época teve um comercial, não é esse do Brad Pitt, mas que tem como se fosse um motorista de táxi levando um passageiro, e aí tipo uma estrada deserta, uma pessoa tipo pedindo carona. Uma mulher bonita e tal, pedindo carona. O passageiro fala, para, vai ajudar e tal. E ela tava com um carro parado. O cara passa reto, aí o passageiro pergunta, mas por que você não parou? Falou, não, isso é golpe. Toyota não quebra. Entendeu? Bacana. bem bolada essa propaganda. Sim. Matheus, e fala para nós um pouco mais. Hoje você tá nessa área comercial, mas e os planos? Quais são os seus planos futuros? O que é aqueles mesmos planos que você tinha lá atrás quando você entrou na empresa, quando você era um pouco mais novo? O que você enxerga hoje para o seu futuro nesse mercado? Então, recapitulando a linha do tempo, eu comecei na empresa porque eu iniciei o curso de administração, comecei como estagiário. Adiantando a linha do tempo, me formei em administração, iniciei um MBA em gestão em vendas. E justamente para ser fiel com o Matheus de 2018, o meu objetivo, a princípio, a curto prazo ou médio prazo, é sim chegar na gerência. Apesar de ouvir que em questão financeira, dependendo do mês, não é melhor do que a função que eu já exerço. Porém, pelo sonho, pela ambição, que eu sempre tive desde de lá atrás, para mim é o meu grande objetivo. Até porque, como eu disse também, para mim é muito fácil fazer o que eu faço atualmente. Acho que brilhar sozinho é muito fácil. Eu já me vejo num momento que eu gostaria de fazer as outras pessoas brilharem. Né? Sabe, um técnico de futebol que ele consegue mudar um jogador de posição, extrair o melhor dele. Eu gosto disso, meu. Na verdade, acho que eu tenho muita vontade de conseguir extrair o melhor das pessoas e gerir uma equipe. Já trabalhei, como eu disse no começo, em questão de gestão de equipe. É uma coisa que eu gosto e, se Deus quiser, isso vai se concretizar e a gente vai poder falar sobre isso no futuro também. Já fica tema para um outro episódio. A hora que você for promovido, se for promovido, você não esquece de nós não. Você vem aqui bater um papo com a gente. Com certeza. Quando a gente fala, né, em vendas, a gente vê assim, uma evolução gigante, né? Porque hoje o vendedor, ele não é mais aquele cara que tem lábia, né? Hoje esse cara não vende mais, na minha opinião, né? Eu costumo falar assim, venda é 50% arte e 50% ciência. Ciência é a era das informação. Eu preciso saber quem que é o meu cliente, eu preciso ter dados. E a arte é você poder persuadir esse cara, né? Então até quando te perguntei, né, por que eu devo comprar um Toyota?
você usou as duas questões, que são informações e também a arte, né? Por exemplo, quando você falou em segurança e conforto, eu lembrei, me passou aquele filme na minha cabeça, eu viajando com a minha família. Pô, o que eu quero? Eu quero segurança, a primeira coisa de um carro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quem tá na frente de vendas entender que não é só você ter uma boa comunicação, mas é você saber quem tá do outro lado. É ter informação, é ter a busca incessante do conhecimento, né? Conhecer onde você está inserido, saber a empresa onde você está. Muita gente, às vezes, vai te vender algo, cara, o cara não sabe nem o que tá vendendo, não sabe nem que caminhão caiu. Eu costumo muito falar essa frase, verdade. né? Poxa, então isso é legal, sabe? Você falou claro ali, ou seja, você me convenceu. Então hoje eu acho que a venda está nesse sentido, nessa evolução, né, Matheus? Pode falar? Fala. Cara, eu lembro de uma experiência, o João tá falando que me fez lembrar uma experiência bem bacana. Há quase 10 anos atrás, eu fui comprar um carro. No mesmo dia foi eu e meu pai comprar um carro, tá? E a gente já vinha pesquisando ali. Meu pai vivia na internet, cara. Então ele pesquisava muito, buscava muita informação e tal. Chegamos numa concessionária de uma marca X lá. E, pô, eu queria ver esse carro aqui. Aí o cara olhou e tal. Aí meu pai, assim, não de sacanagem, né? Mas assim, pô, o que tem no carro? Quais são as funcionalidades, as coisas que tem no carro? Meu pai já sabia de ponta a ponta. O vendedor virou e falou assim, ó, tem direção elétrica, tem airbag e tem vidro automático. Meu pai, tá, mas o que mais? Ah, qual que é a capacidade do motor? Eu não sei quantos cavalos. E o vendedor, assim, não sabia explicar, não tinha informação. Falta de conhecimento, falta de interesse, falta de vontade de conhecer o cliente. Beleza, saímos da concessionária, fomos numa outra concessionária, um outro modelo de carro, e mais ou menos a mesma coisa. O cara, sabe, pouco interesse, sabe, não tinha muita informação. E numa terceira concessionária de uma outra marca, a gente entrou lá, eu lembro até hoje dessa vendedora. Já começou pelo atendimento, já chegou atendendo bem, e tudo que a gente perguntava do carro, a mulher sabia. Tudo, ali, aqui, não sei o quê. E a mulher já fez assim, ó, já foi lá, já abriu o capô do carro, foi falar de motor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, compramos aquela marca de carro. Porque a gente tinha, na época, eu e meu pai, a gente tinha definido 3 modelos de carros mais ou menos, pô, esses 3 aqui são bacanas, o preço é semelhante, então assim, os 3 são bons carros, eram bons carros, né? Então assim, não tem muita diferença. Vamos lá na concessionária pra ver, né? Uhum. Então a gente ainda não tava certo de qual marca ia utilizar, né? Uhum. E, querendo ou não, essa foi uma experiência bem bacana, assim, porque a parte comercial, a parte de vendas, influenciou a gente na decisão final, onde a gente estava indeciso, influenciou a gente a comprar e acabou cada um levando um carro, né? Não, incrível a experiência, na verdade o contraste, né, de um bom atendimento e de um péssimo atendimento no meu ponto de vista. Mas se tem uma coisa que eu não gosto é você fazer uma pergunta e eu não conseguir te responder. Nossa, me sinto de verdade um inútil. Então, para não ficar nessa situação desconfortável, meu, o que eu puder fazer para adquirir conhecimento, nossa senhora. E o que você dá de dica pra quem tá na área comercial, tá entrando agora nessa parte de vendas? O que você fala pra um cara desse, meu, vai ser vendedor em qualquer concessionária, independente do que for vender? Acho bacana porque, por exemplo, agora acabou de entrar uma nova vendedora, eu sempre tive essa atitude de quando a pessoa entra, na verdade, ela não tem meio que um valor ali, né? Ela acabou de entrar na empresa, as pessoas olham pra ela como se, putz, vai tirar o prato de comida da minha casa, é uma concorrente, não vou ajudar, tem esse pensamento egoísta. Eu já penso o contrário, eu acho que o sol brilha pra todo mundo, então eu pego na mãozinha e falo, vou te ensinar, vem cá. Então, da mesma forma que eu dou esse empurrãozinho, eu vou falar pras pessoas que estão começando. Primeiro, para adquirir conhecimento, para perceber a diferença de um modelo, vamos lá, de um Corolla XEI para um Corolla Altis, como que eu vou saber tudo que muda? Recomendo que você primeiro puxe a especificação de cada carro, aí você vai ler. Beleza, leu. Meu, não vai memorizar. Pega e olha os 2 carros lendo. Ah, então esse tem a roda X, aro tal. Ah, esse outro é diferente isso. Porque aí você vai assimilar o conhecimento teórico com o visual que você acabou de ver. E aí, pelo menos comigo, funcionou muito bem. Para ter esse conhecimento de diferença de modelo, conhecer a teoria e visualizar na prática o que muda, eu acho que é uma forma fácil de memorizar. Pô, mais uma pergunta. Vocês conhecem carros de outras marcas? Porque às vezes o cara tá numa outra marca, tá satisfeito, mas tá ali pesquisando, tá querendo conhecer. Daí o cara fala, mas o que você acha do carro tal, marca tal?
tem algum conhecimento? Vocês buscam esse tipo de informação também ou não? Sim, a gente, apesar de não precisar tanto, porque como eu falei, é raro ter uma discussão de convencer o cara a comprar o Toyota, é muito raro entrar nesse assunto. Claro que eu não deprecio nenhuma outra marca, porque amanhã ou depois eu posso estar em outra marca, então não posso falar mal de nenhuma marca, mas eu mostro os benefícios do meu produto e entendo também os pontos que o meu carro ganha do outro, também entendo que perde, não vou falar que vai ganhar em tudo. Então conhecer é um a mais. A gente tá falando de pessoas que não conhecem nem o que vende. Conhecer a concorrência já é tipo um plus para um vendedor, mas sim. Aí eu vou contar um exemplo bem bacana que aconteceu esses dias. A Fiat de Adamantina também é do mesmo grupo de empresários que eu trabalho, do Grupo Enzo. Então a Fiat e a Viajapan, do mesmo dono. A gente tem bastante contato com o pessoal da Fiat, como se realmente fosse a mesma empresa, só muda a camisa. E eu tava fazendo um test drive, era um sábado, essa história é muito boa. E a cliente estava em dúvida entre comprar um Yaris e comprar um Argo. Vou falar o nome da marca, porque como eu disse, mesmo grupo, só muda a camisa, enfim. Eu falei, você tá em dúvida? Então beleza. Você já viu o carro? Ela falou, não vi, eu tenho que ver um dia e tal. Falei, então vamos lá na Fiat agora? Vamos lá ver. Ela falou, não, agora, eu conheço todo mundo lá, vamos lá. Eu coloco um do lado do outro, aí você vai ver. Aí levei ela na Fiat, os vendedores estavam em atendimento, falei direto com o gerente, como a gente tem um bom relacionamento, expliquei pra ele a situação. Essa é minha cliente, ela tá em dúvida entre um Yaris e um Argo, você poderia apresentar o Argo pra ela? Pô, Matheus, agora. Deixa eles conversar um pouco, fui tomar um café, coloquei um do lado do outro. Ele começou a explicar o Argo, eu falei pra ele, eu só tô assistindo, mas eu não quero te pressionar, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre o carro também, né? Você conhece na teoria, mas me explica também. Assisti ele explicando tudo, não interrompi em nada. Depois coloquei um lado a lado, aí eu falei, convenhamos, beleza, no airbag eu ganho, você ganha nisso, você ganha naquilo, beleza. Só. O cliente agradeceu, beleza, voltamos pra concessionária, porque o carro dela tava lá. E aí ela já não tinha mais a dúvida, né? Ela já conhecia os dois, ela só tinha que tomar uma decisão. Naquele momento, o que eu pensei quando eu fiz isso? E aí você pode fazer uma analogia, que vendedor levaria ela no concorrente pra conhecer o carro? Seria muito mais fácil persuadir e fechar o negócio sem ela conhecer. Porém, eu já vendi carro pra mãe dela, então assim, já tenho um contato com a família. Ela já está falando comigo porque eu vendi um carro pra mãe dela. O que eu pensei? Se ela comprar o Argo, eu perco a venda, mas eu ganho um cliente pra sempre. Pra sempre. Ela pode não comprar comigo, mas qualquer pessoa do meio dela, do convívio dela, vai comprar comigo. Se eu consigo fazer a persuasão e fecho o negócio se ela conhecer esse carro, vamos supor que amanhã ou depois ela se arrepende. Fala, putz, tinha que ter comprado o Argo. Nossa, fui cair na conversa do Matheus. Aí eu ganho a venda e perco o cliente. Coloquei isso na balança e falei, não, esse cara aqui é o melhor. Moral da história, ganha o cliente e ganha a venda. Aí, Bacana, hein? Cara, ousado. Vou fazer uma pergunta Legal. pro Diogo aqui. Quando você chega pra comprar um carro novo, qual que é a primeira coisa que te impacta na hora que você entra dentro do carro? É uma curiosidade, viu, galera? Legal, quero saber também. Cara, eu acho que a primeira coisa dentro do carro, porque assim, na hora que você vai chegar pra comprar um carro, você já vai ter a potência, motor, você já viu algumas informações. Uhum. Eu acho que pra mim é o painel. A distribuição das informações no painel, eu acho que é um negócio bem bacana, chama atenção. Então, assim, se tiver um painel bacana, um display bacana hoje da parte de mídia, né? Então, acho que é o que chama atenção, assim, né? Logicamente, assim, o banco tem que estar confortável e tal, tudo mais. Um volante bacana, e aí beleza. Mas acho que o painel, o display como um todo ali, que vai estar ali na sua frente, acho que é o primeiro ponto. Cara, sabe o que me impacta? É o cheiro do carro novo. Eu costumo falar que vicia. Não, é o cheiro, sabe aquele cheiro? Sei. E aí eu fui além, cara. Eu fiquei tão encanado com esse negócio de cheiro do carro, que tem empresas que são especializadas em fabricar o cheiro que manda pras montadoras. Você tá brincando. Não é o Isso cheiro não. do carro novo. Existe uma empresa que tem essa essência e ela manda pras montadoras colocar nos carros, velho. Isso aí realmente impacta, cara. Isso aí Pô, faz... aquele faz cheirinho diferença. é uma coisa assim. Aí eu sempre brinco, eu falo, cuidado que vicia. Não, isso impacta mesmo. Ô Matheus, e a gente falando ainda em futuro e tudo mais, o que você ainda planeja dentro da sua carreira de estudo, de conhecimento? Tem outros mercados que te interessam, além dessa parte de venda de veículos?
Vamos lá. Sobre questão de formação, após concluir o meu MBA, né, eu pretendo voltar a fazer inglês, né, isso já tinha colocado como objetivo, já fiz 2 anos e meio no passado, porém aquele conhecimento que você não exercita, né, ele vai ficando perdido na sua mente, então voltar a fazer isso e pretendo fazer outra pós, né, só não definir a área, acho que é algo voltado à gestão de pessoas, algo nesse sentido, eu acho bem interessante, né, que um outro assunto que a gente não abordou, mas... todas essas qualidades que vocês identificaram conversando comigo não serviria de nada se eu não tivesse controle emocional. E hoje em dia, querendo ou não, quem consegue te tirar do sério, te controla. A pessoa tem o poder de chegar, acordei, hoje eu vou acabar com o dia do Diogo, é só fazer isso que ele vai se estressar, ela te controla. Então, esse lado de controle emocional eu acho muito importante e acho que é o que falta pra quase todo mundo, porque é uma questão que você tem que ter habilidade pra controlar seus sentimentos. Relaxa que você vai ver isso aí quando você tiver filhos. Aí você vai ver o que é controle emocional. Tem dia que eles acordam pra te tirar do sério. Brincadeira à parte. Você falou uma coisa bem legal, né? Que é a busca do equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele vem quando realmente você tem, né, as suas ações equilibradas. Então, muita gente só pensa em trabalho, desequilibra uma hora. Então, tem que ter, né, um equilíbrio entre um esporte, um hobby... Porque tudo isso vai te dar produtividade. Então, a produtividade é o nosso dia a dia no trabalho, são resultados. Então, sempre são atrelados ao que você realmente, as ações que você executa. Eu acho que assim, o que o João falou é bacana. Você tem que ter um equilíbrio, né? Só trabalhar, vai faltar alguma coisa na sua vida. Vai ficar doente. Também só praticar esporte ou se alimentar mal, então acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Alimentação, lazer, trabalho, tudo faz parte de um equilíbrio para conseguir ter melhor performance em tudo, né? Você tem uma boa performance no trabalho, tem que descansar bem, tem que praticar esporte, se alimentar bem. Sim. E uma fonte ligada à outra aí. Sim. Legal. Bom, galera, a gente tá entrando aqui nas considerações finais do nosso bate-papo. Acho que a gente teria conteúdo aqui para falar o dia inteiro, né? Mas uma curiosidade, você tem alguma referência hoje na sua carreira que você olha assim, você pega o livro daquele cara e fala, puta... Eu quero ter as mesmas atitudes. Você tem alguém que te inspira? Tá, vou falar sobre livros também, mas essa pessoa não tá no livro, quem realmente... de verdade, uma gratidão tremenda. Aquela gerente que eu disse que eu liguei pra agradecer, ela é minha referência, o nome dela é Letícia. Hoje ela é gerente aqui de Prudente. Ela que me deu a oportunidade, me contratando, e que me passou toda essa visão de adquirir o máximo de conhecimento, de controle emocional. E, enfim, ela é minha referência, porque de verdade, ela que abriu as portas pra mim, ela que investiu em mim, ela que acreditou em mim desde o primeiro dia que ela me entrevistou. E em questão de livros, um livro que eu recomendo, ele não vai ser voltado à venda específica, mas como você citou, persuasão é meu livro preferido, chama As Armas da Persuasão. Muito bom. Eu acho excelente esse livro. E agora só, já que a gente tá nas considerações finais, gostaria só de passar algumas filosofias que são minhas, e como que eu consigo ter um alto astral, ter uma mentalidade positiva. Vamos lá. Primeiro, quando a gente tá falando sobre o controle emocional, putz, tem um problema. Eu paro e penso, consigo resolver? Tá no meu alcance? Não, consigo. Vou lá, resolvo. Não consigo? Não vou sofrer. Porque se eu chorar ou se eu sorrir, vai mudar alguma coisa? Não, então eu não vou chorar. Segunda coisa, eu acredito que a gente atrai o que a gente pensa. E pensar positivo dá o mesmo trabalho de pensar negativo. Então, eu não penso negativo, eu só penso positivo. E não é um trabalho fácil. Eu comecei há anos atrás, que coloquei que cada pensamento negativo que eu tivesse, eu tinha que ter 3 positivos. Até realmente acabar com isso. E pra você perceber, mas como que eu sei que eu tô pensando negativo? Porque às vezes é uma série de pensamentos ao mesmo tempo. O feeling que seu corpo te dá é o sentimento. Você vai se sentir mal, você vai se sentir triste, vai se sentir pra baixo. E nesse momento, para e pensa, por que você tá assim? E aí quando você reflete, aí você chega nessa conclusão, é por causa disso? Não, então tá. Enfim, é o que eu faço. Legal, bacana. Tem aquele ditado, né, cara? Quando em torno as coisas estão mais difíceis, é que a gente tá no caminho certo. Porque tudo que às vezes tá fácil todos os dias não te motiva, né? Não te leva, não te agrega.
Então, quando a gente tem problemas para resolver, é porque, puta, tá no caminho certo, porque as coisas estão tracionando, né? Eu tenho essa filosofia bem clara na minha, Mar calmo minha não vida, faz na bom nossa marinheiro. vivência de Mar calmo não agência faz aqui, bom né? marinheiro. É isso aí. O João veio, o João tá aí com a gente há 3 anos, ele sabe. E a gente tem diversos momentos, passamos por uma pandemia que, assim, não foi fácil no nosso segmento, mas, assim, conseguimos se reinventar. Num dos setores que a gente mais precisava, né, com um time de programação, se reinventamos e fizemos algo diferente e conseguimos, assim, passar pela pandemia até de uma forma consideravelmente tranquila, mas por experiência, por habilidade em pensar diferente, não sentar, chorar e reclamar. Pô, tá difícil pra todo mundo, né? O que a gente pode fazer diferente? O que dá pra gente fazer? Então encaramos de frente, e essa é uma filosofia que a gente tem aqui, a gente sempre encarar de frente, tentar fazer algo novo, algo diferente. E assim a gente tem conseguido passar os desafios aí do dia a dia. Muito bom. Incrível, e eu gostaria de parabenizar a estrutura de vocês, sensacional, sensacional. Eu conheci a empresa de verdade mesmo. Cada detalhe muito bem pensado, fico feliz, fiquei sabendo que esse setor aqui é novo, né? Era E novo. meus parabéns, de verdade mesmo. E sobre o que você falou, enquanto tá todo mundo chorando, tem gente que vende lenço, né? E... Matheus, como que você consegue vender tanto carro? Meu, num mês bom, vou ligar pra 10 e vou vender pra 2. No mês ruim, eu vou ligar pra 100, mas eu vou vender os mesmos 2. Porque não tem desculpa. Eu faço o meu resultado. Boa. E é igual vocês. Bacana, boa. Boa. Galera, então assim, para quem nos acompanha até agora, pegou vários insights sobre venda, sobre gestão, sobre mercado, tá? E tenho certeza do que tudo que foi discutido aqui, você pode pôr na sua mala aí e você utilizar. Porque hoje, realmente, na área de gestão, são desafios, são diários. E, às vezes, um insight que você pega aqui numa roda, num bate-papo do podcast, vai fazer diferença aí na sua carreira. Pegando a carreira do Matheus, começando como estagiário, hoje um grande gestor aí do grupo, tá? Então, os jovens costumam assistir muito os nossos podcasts. Então, acho que eu tenho certeza que você vai ser referência aí para a moçada que está nos acompanhando. Beleza? Bom, então, galera, queria agradecer mais um podcast aqui, conversando com o Matheus, gestor do Grupo Enzo Toyota, Diogo Faquinha, CEO da Oxygen Web. E aí eu deixo os agradecimentos finais aí para vocês. Cara, foi um prazer, foi bem bacana o bate-papo nosso. E fica aberto aí para um próximo episódio. Assim que você assumir a gestão aí de uma concessionária, não esqueça da gente e venha gravar mais um episódio aí com a gente. Não, com certeza. Porém, nesse futuro episódio, porque vai acontecer, eu vou trazer uns presentinhos, porque eu fracassei nesse sentido, gente. É meu primeiro podcast, eu não sabia desse hábito, mas eu garanto que no segundo episódio vai ter presentinho. Não, beleza. Valeu, Matheus. Valeu. Obrigado. Galera, então fica assim, encerramos aqui mais um episódio do O2 Podcast e aguardamos aí para os próximos conteúdos. Valeu, galera, Valeu, um abraço um a abraço. todos.